Dois, três, quatro. Agora sim, arrumado. Pode soltar o som, DJ. Vamos lá. Valendo? Então tá bom. Pode liberar o som. Bom dia! Vamos iniciar então mais um plantão de dúvida. Lembrando que agora o plantão de dúvidas sempre será, de todas as pós, às 8 da manhã, às 8h37, tá? 8h37 da manhã. Então, pontualmente estou aqui com meus alunos, meus queridos alunos, e Deus ajuda quem cedo madruga. Então, parabéns, Elano Magalhães, e parabéns o Wilson Bezerra, que já está aqui comigo. Bom dia, meus queridos amigos aqui, tá bom? Que legal. Vamos iniciar mais um plantão de dúvida da pós de direito imobiliário, que é uma pós que é um verdadeiro sucesso, né? Uma pós com um preço justo. Ah lá, Vivo Agro no aguardo, que legal. Apareceu. Preço justo com alto nível, alta qualidade, né? Isso que é importante. Parabéns você que escolheu a ESO. E tem muita coisa por vir ainda, viu? O site está passando por melhorias, muita coisa boa para acontecer, tá bom? Quero divulgar a todos que a pós de uso capião já começou, pós focada em uso capião, e temos a pós também de regularização de imóveis, viu? Essa pós de regularização de imóveis também é fantástica, hein? Essa pós que é também para engenheiro, arquiteto, topógrafo e advogados e advogadas. Então, uma pós bem diferente para a gente focar na regularização registral também, mas na regularização administrativa. Poucos advogados sabem atuar nessa área, né? E quando eu falo da regularização administrativa, eu estou falando da regularização na prefeitura, na União, no Estado, alvarás de funcionamento. Então, regularização, de certa forma, muito importante. Então, importante também conhecer. E essa pós vai ensinar passo a passo. Vamos juntos, vamos iniciar então. Para quem está chegando agora, é o plantão de dúvidas, oficina de prática da pós-graduação de Direito Imobiliário. É o primeiro plantão do ano, né? É o plantão agora de fevereiro. Então, vamos juntos. Parabéns para você que está aqui conosco, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes, nós pensamos em uso capião, né? Para regularizar um imóvel. Mas nem sempre é caso de uso capião. Eu consigo regularizar de outras formas. E dentro dessas outras formas, eu posso pensar numa forma administrativa que não é extrajudicial. A forma de regularização administrativa não é judicial e não é extrajudicial. Ou seja, eu não uso uma ação, mas eu também não uso o cartório. Deus me livre, às vezes é bom também se livrar dos cartórios, né? Tudo bem que eu vou ter que registrar a sentença. A sentença eu tenho que registrar, a escritura pública eu tenho que registrar, e assim também na regularização administrativa eu tenho que regularizar através do registro da certidão de regularização fundiária. Então, é muito importante saber que a regularização administrativa eu também tenho que registrar no cartório. Né? É fato, não tem como fugir disso. É importante saber também. Quando eu falo de REURB, o que a gente tem que ter em mente? Tá? REURB é regularização fundiária. Então, o cliente nos procura, nós temos pelo menos aí duas formas para ajudá-lo. Regularização registral, regularização administrativa. Se ele quer regularização registral, nós temos que entregar a matrícula no nome dele, desse cliente, né? Ele, ela. Ele quer ter o registro de propriedade. Quando nós falamos aqui de uma regularização administrativa, o cliente, ele ou ela, quer a regularização na prefeitura, na União, no Estado. Então essa é a regra. Regularizações registrais, nós vamos conseguir fazer essa regularização através da regularização judicial, ações judiciais, e também a regularização através de meios extrajudiciais, ou seja, escrituras públicas. E aí surge como uma terceira opção de regularização no Brasil, para a regularização registral, surge a regularização administrativa, e a REURB, a regularização fundiária, é uma delas. E é isso que a gente tem que estudar, e vamos estudar isso hoje juntos aqui. Professor Júlio, como que eu faço a REURB na prática? Então, vamos estudar primeiro a teoria, né?
Lembrando que a nossa pós, nós passamos por todos os assuntos, trazemos contextos novos, entramos numa revisão, isso é muito importante. Então, o passo a passo da REURB, a regularização fundiária de fato no Brasil, a REURB é um procedimento o qual, através, se garante, né, o direito de moradia daqueles que residem em assentamentos informais, localizados nas zonas urbanas ou de expansão urbana. Nós falamos de REURB, mas a mesma consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais também destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes. Então, o objetivo da REURB é facilitar a regularização. Esse é o grande objetivo. A legislação a respeito da REURB ela é muito clássica, né? No que se refere à legislação da REURB, nós temos pelo menos três principais leis, não uma só. Muita gente acha que REURB é uma lei só. Deixa o professor tomar uma água aqui, vamos lá. Uma aguinha, você também, toma uma aguinha aqui, vamos lá. Muita gente lembra da REURB e lembra como uma regularização de uma lei só. Mas não. A regularização via REURB é regularização administrativa. Nós temos aí várias legislações importantes. Então, nós temos a Lei 6.766 de 79. Essa lei é a lei de parcelamento do solo. Nos interessa muito para poder ajudar o cliente, essa lei de parcelamento do solo. Temos a Lei 11.977 de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Essa lei nos interessa muito. E a Lei 13.465 de 2017, que é a lei da regularização fundiária rural urbana. Olha só, nós temos três legislações que vão tratar da REURB, as três principais legislações. Nós podemos levar em consideração outras normativas também, então isso é importante. Quando nós falamos da REURB, gente, é importante saber que existem três tipos de regularização fundiária urbana existentes. Então a regularização fundiária urbana se divide, o gênero, se divide em espécies. Dentro dessas espécies nós temos a regularização fundiária de interesse social, anotou aí? Primeira, regularização fundiária de interesse social, é a REURB-S, como é conhecida. Temos a regularização fundiária de interesse específico, a REURB-E, e a terceira e última é a regularização fundiária inominada quer dizer que não tem nome, REURB-I. Então nós temos a REURB-A-S, REURB-S, REURB-E e REURB-I. REURB-S é a REURB de interesse social. REURB-E é a REURB de interesse específico. E a REURB-I é a REURB inominada. Tá? Então, agora ficou craque, não erra mais. Para conhecer essa REURB, vamos poder entrar em cada contexto da REURB. Quando eu falo de REURB, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos, urbanos informais, né, ocupados de forma predominantemente de 50% mais um, por população de baixa renda, de fato, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. Essas pessoas, né, as pessoas cujos lotes pertencem a essa categoria de regularização fundiária, não pagam requerimento, porque quando você faz um requerimento REURB, requerimento como se fosse uma petição inicial, e protocolo na prefeitura, no município, na comissão de regularização fundiária. A REURB funciona assim: eu faço um requerimento e protocolo esse requerimento na prefeitura, ou de forma digital ou de forma física. Esse requerimento é uma petição inicial, fato, fundamento e pedido, mais os documentos. Isso é REURB. Quem vai deferir ou indeferir, ou deferir e expedir a certidão de regularização fundiária, de fato é a comissão de regularização fundiária. Obrigatoriamente tem que ter dentro da prefeitura. Infelizmente no Brasil nós temos muitas de fachada, né? É uma realidade. Então, essa REURB que eu estou falando aqui, você não paga a taxa de requerimento, porque para usar o fórum nós pagamos a taxa judiciária, para usar o cartório nós pagamos emolumentos, e a REURB te paga taxa de requerimento, à prefeitura, ao município. Só que a REURB-S, como é uma REURB de interesse social, nós não pagamos nada, né? As pessoas que precisam usufruir dessa REURB, o cliente, ele não tem custo, tá? O lote é regularizado sem custo. A segunda espécie de REURB, voltando na segunda espécie, é a REURB-E. A regularização fundiária aplicável à REURB-E, ela acontece aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese da REURB-S, senão não pode aparecer qualificado.
que acontece nesse tipo de REURB? As pessoas que se enquadram nessa categoria de REURB pagam tudo. E quais são os gastos para fazer REURB? Né? A REURB S é um exemplo disso. Você já assume os gastos. Requerimento, taxa de requerimento, taxas de IPTU, registro no cartório. Lembrando então que a REURB S você não paga nenhum registro no cartório, hein? Não paga. A REURB S, a REURB social, né? Você não paga nem registro no cartório. A REURB E você paga. A REURB E você paga requerimento, paga taxas de IPTU, registro no cartório e os custos de regularização do lote também, tá? Por isso, gente, é aconselhável que você sempre solicite a REURB S, um profissional da prefeitura vai analisar e definirá em qual tipo de regularização fundiária urbana o imóvel se enquadra, o imóvel do seu cliente, e aí você pode fazer a retificação para a REURB, para outra REURB, no caso, tá? Então isso é importante. A REURB I, que é a REURB inominada, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, consolidados em data anterior à lei do parcelamento do solo, né? A lei 6.766/79. Esse tipo de regularização fundiária é bem mais raro do que os outros instrumentos, né? A REURB S, além da REURB S, a REURB E. Por quê? Porque não é tão comum, mas também existe. A lei de parcelamento do solo, gente, em seu inciso 5º, informa o quê? Que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia pública e também domiciliar e vias de circulação. Então, ficaria bem didático nesse sentido. Então, a grande diferença dessas três REURBs, esses três tipos de REURBs existentes, eu diria que as duas, né, mais comuns, as mais utilizadas são a S e a E, conforme nós conversamos aqui na nossa aula. Na REURB E, ponto importante, o proprietário tem que arcar com todos os custos da regularização. E dessa maneira, na prática, é aconselhável que o mesmo sempre solicite a REURB S, tá? O profissional da prefeitura irá analisar, a comissão de regularização fundiária irá analisar o requerimento e identificar se o mesmo se encaixa na REURB S ou na REURB E, tá? Os órgãos e profissionais envolvidos na regularização fundiária é uma equipe multidisciplinar. Nós temos desde a participação do advogado até um topógrafo, arquiteto, engenheiro, corretor. A regularização fundiária, gente, urbana, ela envolve sim diferentes órgãos, né, e profissionais. Então é importante que tenha um advogado especializado. E hoje muita gente não conhece a REURB. Muita gente caiu nessa mundo da imaginação, da advocacia extrajudicial, da uso capião extrajudicial. E muitas vezes é mais fácil você fazer REURB naquela cidade, naquele município, do que propriamente um uso capião extrajudicial. Tá? É uma realidade. O passo a passo da REURB, a primeira etapa, anote aí, eu quero que você anote para acompanhar. A primeira etapa é fazer o diagnóstico do núcleo urbano informal e verificar qual a classificação da modalidade de REURB. Nessa etapa é importante adotar, sim, os seguintes procedimentos. Delimitação, chamada delimitação poligonal. Quem faz isso é o topógrafo, por isso tem que ter a parceria do topógrafo. Poligonal do núcleo a ser regularizado. Tem que fazer delimitação poligonal. Também é importante fazer a realização de pesquisas junto ao cartório de imóveis para ver qual é a situação daquele imóvel. A segunda etapa, o segundo passo, seria a criação do projeto de regularização fundiária. Por isso sempre nós vamos ter que ter uma planta, menor descritivo. Usamos muito o mapinha do Google, né? Isso é muito comum. E nós precisamos, para a segunda etapa caminhar, nós precisamos da criação do projeto de regularização fundiária. Esse projeto, né, é importante, já foi feito anteriormente o diagnóstico e as análises técnicas e jurídicas que comprovam, né, a viabilidade de regularização por parte de REURB. Um agrimensor, um topógrafo, fará o levantamento topográfico com a emissão das diferentes peças técnicas obrigatórias. Lembrando que as peças obrigatórias, anote aí, além de planta, memorial descritivo, né, eu preciso também da ART, ART ou ARRT. Tá? Então, documentos obrigatórios numa REURB, RRT, ART, ART, né, planta e memorial descritivo. São documentos obrigatórios, tem que ter, hein? Lembrando que a REURB é cobrado os honorários o mesmo valor de uma ação de usucapião, uma ação de regularização de imóveis, seja o gênero que for, né, judicial, extrajudicial. E normalmente nós conseguimos sucesso com a REURB
algo em torno de 6 meses, então é muito vantajoso, né? Pena que os advogados não sabem disso. A terceira etapa, a última etapa da REURB, o passo a passo, é o requerimento da regularização fundiária junto à prefeitura. Então, veja que eu já fiz o levantamento, primeiramente eu já fiz o levantamento, esse levantamento tem que ser bem feito, né? O diagnóstico do núcleo urbano informal e classificação da modalidade. A segunda etapa é a criação do projeto, então planta, memorial descritivo, ART e RRT, por isso tem que ter participação, network com engenheiro, engenheiro com advogado e vice-versa, arquiteto, por isso eu falo que é uma equipe multidisciplinar, e de fato vai fazer o requerimento. O requerimento ele é feito à prefeitura, né, presidência de comissão municipal de regularização fundiária, vai fazer a nomeação, a qualificação e vem requerer a REURB. Aí você já aponta REURB-E, REURB-S, para fins de regulação fundiária nos termos da legislação municipal. Nesses termos, aguarda o deferimento. E aí traz fato, fundamento e pedido e os documentos, né? Lembrando que é uma peça muito mais limpa, é uma peça que nós não vamos encher linguiça, então é uma peça muito mais limpa. A quarta etapa para o processamento administrativo da REURB, uma vez encaminhado o requerimento à prefeitura, via digital ou de forma física, a prefeitura, o município, através da comissão de regularização fundiária, vai definirá um prazo para a manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e os confrontantes. Então vai ocorrer as emendas, né, alguma coisa que faltou. E aí nós chegamos no passo a passo da REURB, a quinta etapa, o quinto passo, que é a aprovação da REURB, porque nada adianta você conseguir aprovação e não saber lidar com isso, tem que registrar no cartório de imóveis. Então nessa etapa, a autoridade competente se decidiu que sim, ou seja, a Comissão de Regularização Fundiária, o município, ou se não, né, mediante ato formal, o qual se dará publicidade, e se foi deferido, né, você tem que levar a certidão de regularização fundiária, a CRF, para registro no cartório de imóveis. Quando a REURB é deferida pelo município, pela Comissão de Regularização Fundiária, é expedido um documento, é emitida a certidão de regularização fundiária, CRF, esse documento que nós levamos no cartório de imóveis competente para fazer o registro. O direito real a ser adquirido dependerá do instrumento de titulação a ser utilizado e o mesmo pode conceder a propriedade, e sim, é fato plena, né? Ou apenas o direito de alguns atributos, como usar ou ceder o imóvel. Com a aprovação da REURB, então será emitida essa certidão, tem papel timbrado diferente, cada prefeitura trabalha de um jeito, tem prefeitura que traz o Ministério da Cidade com participação, já vi várias certidões diferentes, mas fato que essa certidão é o que você vai registrar no cartório de imóveis. Foi aprovada a REURB, será emitida a certidão de regularização fundiária, CRF, e o solicitante munido dessa certidão, mais o projeto de regularização fundiária, pode esquecer o projeto, não é só a certidão, deverá dar entrada no cartório de imóveis competente. O Ministério do Desenvolvimento Regional, muitas vezes ele participa desse trabalho também, ou uma autarquia criada pela prefeitura. O Brasil é muito grande, cada município tem a sua forma de fazer. A CRF é um documento constituído, sim. Inclusive a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, vai aparecer REURB, Ministério das Cidades, sempre aparece, né, no logotipo, timbrado, e aí aparecem as informações, documento expedido pelo município, quando da aprovação da REURB, constituído de projeto de regularização fundiária aprovado, cronograma físico de implantação da infraestrutura essencial e compensações urbanísticas e ambientais. Aí aparece, normalmente anexo, termo de compromisso relativo à execução do cronograma, e no caso da legitimidade fundiária, da legitimação da posse, a listagem dos ocupantes dos núcleos urbanos com a devida qualificação e os direitos também, mais os que lhe forem conferidos. Então é isso que aparece. E eu diria que temos ainda mais uma etapa. Após o registro cartorial da CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e do projeto de regularização fundiária aprovado, o cartório vai fazer o que tem que fazer. Você passa a ser dono, as pessoas, o nosso cliente passa a ser dono proprietário. Então, esse é o caminho da roça da REURB, o mais básico do mundo, mais importante, né? Esse é o caminho mais assertivo. Para quem está assistindo agora, tem muitos alunos aqui, a sala está cheia, graças a Deus. Gente, muitas vezes a gente foca na advocacia extrajudicial. Judicial. O que eu atendo, eu faço muita mentoria para advogados aqui no escritório. O que eu atendo de advogado que está tendo reclamação do cliente, ou o cliente perde a paciência e procura outro profissional, cuidado, tá? A advocacia extrajudicial é traiçoeira, ela é linda, mas é traiçoeira. Muitas vezes nós achamos que vamos resolver no cartório com muita facilidade, mas conseguimos expedir a escritura pública de uso capião,
mas não conseguimos registrar. Para um pouquinho, respire e pensa direitinho na REURB. Pode ser uma grande oportunidade para você fazer um trabalho muito lindo, tá bom? Vamos às perguntas aqui. Rose, bom dia. Rosemary Santana. O Elano, querido Elano, doutor Elano, bom dia, professor. O senhor possui um terreno, um senhor, que é o cliente do doutor Elano, possui um terreno aproximadamente há uns 35 anos. Não tem matrícula, nem transcrição. Ele permitiu aos filhos, às filhas, as construções de suas casas. O uso capião deve ser feito do pai ou cada filho. Eu faria, Elano, se a família tem condições, eu faria um uso capião para cada um. Por quê? Cada um teria a sua matrícula. Se a família não tem condições, aí você faz um uso capião só. Mas isso é ruim, porque lá na frente eles vão gastar para desmembrar a área. Então passa essa informação, que o ideal é fazer separado. O professor está falando com um pouquinho de dificuldade, gente. O professor está com um corte na língua aqui. Então, nossa, tá doendo para chuchu, viu? Mas vamos lá, firme e forte. Olha o André Pessoa, bom dia. A Rose caiu na transmissão, mas voltou, né, Rose? Bom dia, professor. Campinas, Campinas, o Amauri de Campinas, hein? Legal. Olha a doutora Jéssica França, bom dia. Sou nova na área do direito, você tem algum conselho? Tenho. Se especializar, né? Focar. Quem faz tudo não faz nada, doutora. A previdenciária não combina com direito imobiliário. Direito trabalhista não combina com direito imobiliário. Se a doutora quer atuar em várias áreas, cuidado, é melhor ter várias parcerias, vários advogados, né? Todo mundo se reúne no mesmo escritório, não sei, cada um tem uma ideia. Mas o advogado não dá para atuar em todas as áreas. Esse é o maior conselho que eu poderia te dar. E estuda, né? Tem a pós de uso capião, a pós de direito civil, gente, é fantástica a pós de direito civil da Escola Superior Universitária. Às vezes você aprende aquele feijão com arroz da graduação, emende uma pós de direito civil, custa menos de R$1.000 a pós de direito civil, e é uma pós que faz você aprender a advogar e aprender a cobrar. Então, bem legal. Fica a dica aí. Olha o André Pessoa, professor, já está valendo para todo o Brasil pagar o ITBI em cima do valor da promessa e não do valor que a prefeitura faz a avaliação. Vai ter o último plantão de dúvidas em março. Faça, por favor. Boa, gostei. Deixa eu até marcar aqui, gostei muito desse assunto. Vamos falar sobre as novidades do ITBI sim, tá bom? Gostei bastante, vamos fazer sim. Traga dicas, gente. Tudo que você precisa, traga para o professor que ele vai trazer na aula. Juntos somos mais fortes, tá? Plantão de dúvida é para isso. Eu trago sempre um assunto, o carro abre alas, para esquentar, para você perder a vergonha. E aí você fazendo as perguntas dos casos práticos, dos casos seus, inclusive honorários, quanto cobrar, como fazer. A nossa pós é diferente. Esse momento é o nosso momento, o nosso encontro, tá? Para a gente poder estudar juntos. Então é isso mesmo, legal. Bacana. Não tem mais perguntas, o pessoal já está pensando no carnaval, viu? Já é tudo passear. Vocês vão tudo passear, gente? Carnaval, coisa boa, né? Então, agradeço a todos, estamos encerrando o plantão de dúvida aqui, sem perguntas. E gostei da sugestão da pessoa, vamos fazer assim, tá? Vou liberar vocês mais cedo, porque eu sei que o pessoal está pensando no carnaval. Mas parabéns para quem participou. Lembrando que a pós de regularização de imóveis foi lançada, a pós de uso capião e a pós de direito civil. Parabéns para todos, grande abraço e até o próximo plantão de dúvida e oficina de prática. Fiquem com Deus.